Saudade hoje de cultuar a Deus. Quem estava na sexta sabe que eu estou falando. Irmãos, eu vou pedir só um pouquinho de paciência para os irmãos nessa manhã. Eu não estou com o corpo, mas estou com a voz muito cansada. Eu gostaria que você tivesse só um pouquinho de paciência comigo nesta manhã, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu peço 15 minutinhos para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Abre sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 27 e 28. Aleluia. Êxodo, capítulo 14, versículo 27 e 28. Glória a Deus. Uma passagem que nós conhecemos de cor. Eu poderia ler esta passagem agora e falar em um minutinho o que Deus mandou dizer para você. Só que seria muita indelicadeza da minha parte. Mas Deus ele foi ministrando algo no meu coração e Deus ele tem vitória para nós nesta manhã aqui. É noite, ou melhor dizendo, é manhã daquilo que está fechado se abrir em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido da palavra de Deus. Depois que José ele morre, a Bíblia começa a nos preparar para uma mudança de situação. Até então, quando José ainda estava vivo, a nação de Israel, enquanto estava no Egito, era uma nação livre. Tinha liberdade dentro das terras do Egito. Mas após a morte de José, a Bíblia diz que o novo faraó ascende ao trono do Egito. E esse novo faraó, não conhecendo José, e muito menos os seus feitos, ele começa a perseguir a nação de Israel. Porque a Bíblia diz que a nação de Israel começa a crescer. E o crescimento da nação de Israel é um crescimento desenfreado. As mulheres começam a gerar filhos, e mais filhos, e mais filhos. Faraó começa a ficar preocupado com este crescimento, com esta nova geração que estava vindo. E a Bíblia diz agora que, devido à sua preocupação, ele lança um decreto para matar todas as crianças. Mas mesmo com esse decreto lançado, a Bíblia diz que mais e mais e mais as mulheres hebreias começam a gerar mais filhos e mais filhos. Porque Faraó pensava que este crescimento e esta multiplicação era um desejo de um homem com uma mulher, gerando filhos. Mas esse crescimento não era um desejo de um casal, mas esse crescimento de Israel era uma profecia que havia saído da boca do próprio Deus. Era uma palavra que Deus havia liberado sobre um homem. Porque muitos anos atrás, em uma noite escura, dentro de uma tenda, Deus encontra um homem chamado Abraão. Abraão está
Quando o Faraó tenta acabar com esse crescimento, ele estava tentando colocar a palavra que saiu da boca de Deus por terra. Ele estava tentando fazer a palavra que saiu da boca de Deus falhar, mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não cai por terra. Ainda que o homem tenta levantar barreira, Deus coloca por terra e faz a promessa dele se cumprir. Ainda que situações contrárias se levantam contra a sua vida, Deus coloca por terra, porque a palavra que sai da boca de Deus não cai por terra, mas faz a promessa se cumprir na tua vida e na minha vida. A nação começa a crescer cada vez mais. E Faraó agora aperta o decreto, querendo matar todos os meninos. E a Bíblia diz que as mulheres hebreias, ele vai apertando de um lado, e deste lado elas vão gerando, vão gerando, vão gerando. Até este momento, a nação de Israel não eram conhecidos como israelitas, mas sim como povo hebreu, ou como hebreus. A palavra hebreu significa imigrante. A palavra hebreu significa aquele que atravessa. Aquele que atravessa. O que Deus busca nesta manhã não são hebreus de um país, mas são hebreus espirituais que atravessam a situação, que não param no meio do caminho, mas vão até o final. O que Deus busca nesta manhã são hebreus espirituais que atravessam o deserto, porque sabe que lá do outro lado tem uma terra preparada por Deus. O que Deus busca nesta manhã são hebreus espirituais que atravessam o vale da sombra da morte, porque sabe que do outro lado tem mesa preparada por Deus, tem mesa preparada por Deus. A nação começa a crescer. E a Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede, ela fica grávida, tem um filho chamado, sem nome ainda, que se chamaria Moisés. O decreto de Faraó era matar com todas as crianças. Sabe por que crianças? Porque crianças é um pequeno projeto, mas que vai crescer um dia. É um pequeno projeto de Deus, só que vai crescer um dia. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse, que quem não for como uma criança, não entrará no reino de Deus. Sabe por que o diabo, esse faraó espiritual, ele tenta matar as crianças espirituais? Sabe por quê? Porque você é um pequeno projeto de Deus, mas que está crescendo. E ele faz de tudo para acabar com você, porque ele sabe que você ainda hoje é um pequeno projeto de Deus, só que está crescendo, e ele sabe que você crescendo, você vai colocar planos do inferno por terra. Por isso ele tenta acabar com você. Se você crescer, você vai virar o inferno de cabeça para baixo. Quando você crescer, você vai causar prejuízo no inferno. Por isso que ele faz de tudo para tentar acabar com o seu crescimento. Só que Deus me manda dizer para você, você é um pequeno projeto, mas está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo nessa manhã. A sua essa. Joquebede gera um filho. A Bíblia diz, não podemos esconder. 3 meses guarda a criança. Ela tinha que pegar a criança e lançar no Nilo. Ela pega a pequena criança. Joquebede é uma mulher de fé, porque o decreto era pegar a criança sem nada e lançar no Nilo. A fé é tão grande que ela faz uma arca e coloca a criança. Quando ela coloca essa criança nessa arca, à beira do Nilo, penso eu que antes de colocar no Nilo, ela se ajoelha. As lágrimas estão nos seus olhos, as lágrimas começam a pingar.
cuidar sobre a criança. Penso eu que estava chorando ali. E ela faz uma oração, penso eu também, que todos nós faríamos. Deus, proteja meu filho. Não deixa o meu filho morrer. Não deixa aquilo que eu gerei perecer nesse rio. Não deixe meu sonho, que eu tanto desejei, morrer nesse rio. Ela pega a criança, como eu disse, ao invés de lançar, coloca dentro de uma árvore, coloca no Nilo, e o barquinho vai flutuando. A Bíblia diz que Joquebede, ela não vê aonde vai parar aqui. Ela vira as costas e ela vai para a sua casa. Ela começa a andar para a sua casa. Sabe por que Joquebede não viu aonde iria parar? Porque ela tem fé. Ela entendeu que aquilo que ela não consegue ver e alcançar está no controle de Deus. Aleluia, Deus. Então você não entendeu. Ela vira as costas não porque ela não queria encarar a realidade, mas a fé dela é tão grande, ela fala: aquilo que eu não consigo ver, eu sei que está no controle de Deus. Aleluia, Deus. Escute o que eu vou te dizer. O barquinho sai da onde estava Joquebede e começa a andar. Começa a andar. E para diante da filha de Faraó. Ouça o que eu vou te dizer. Eu descobri que a fé é um volante espiritual que estaciona aquilo que você não consegue ver no propósito de Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir para você. A fé é um volante espiritual que estaciona aquilo que você não consegue ver ou não está vendo no propósito de Deus. A fé muda a situação. Enquanto eu estava sentado ali, Deus me dizia assim: hoje, nessa manhã, eu mudo situações que eram para a morte, eu transformo vida. Deus me dizia: entre em papelada nesta manhã, entre em fora, mudo situação e falo para mim, igreja: eu estou no controle daquilo que você não vê. Enquanto você não está vendo, Deus manda dizer para a igreja: eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle. O menino cresce, sua mãe amamenta ele. Estevão, em Atos, diz que Moisés, ele foi educado com toda a ciência da sua época, no Egito. Poderia ser até mesmo, quem sabe, um sucessor ao trono de Faraó. Só que um dia ele descobre que ele não era quem pensava que ele era. Ele não era um egípcio, mas ele era um hebreu. E vendo uma vez o egípcio castigar o seu irmão de sangue, um hebreu, ele vai e ele mata esse egípcio e esconde. Se Moisés tivesse matado um hebreu, nada ia acontecer, porque era apenas mais um escravo que iria morrer no Egito. Como ele mata um egípcio, a pena capital dele seria a morte. Ele tem que fugir. E quando ele foge de tudo e de todos. Mas não existem esconderijos espirituais que os olhos do meu Deus não podem alcançar. Quando meu Deus quer alcançar um homem e uma mulher, pode o homem se esconder, pode esta mulher se esconder, mas na hora que Deus desce na terra, Deus pega, Deus muda, Deus transforma, Deus faz, Deus levanta, porque Ele é o Senhor. Aleluia, Deus. Deus encontra Moisés. Eu vou ganhando tempo. Vem as pragas, a última praga, a morte dos primogênitos. O Faraó liberta o povo. E o povo de Israel agora é feliz. Não eram mais escravos, estavam livres. Eles começam a marchar. Eles vão cantando felizes. Só que ao invés de tomar um caminho, eles tomam um caminho mais difícil. E quando eles menos imaginam, eles estão diante do mar chamado Mar Vermelho. Até esse momento eles estão felizes. O problema é quando eles olham para trás. E eles veem o exército egípcio se aproximando.
eles estão diante do mar, antes de ver, eles estão felizes. Não sabia, poderia pegar uma outra rota, poderia pegar um outro caminho, voltar, pegar um outro percurso. Só que o perigo é quando eles estavam encurralados, não tinham para onde ir. Eles olham para trás, vê o exército vindo, eles se desesperam. Sabe qual é o grande problema da vida cristã? É quando nós tiramos os olhos daquilo que Deus está por fazer e nós voltamos os olhos daquilo que o inimigo deseja fazer. Quando nós tiramos os olhos daqui onde Deus quer operar e colocamos os olhos aqui naquilo que o inimigo quer fazer, nós nos desesperamos. E o desespero nos envolve, o desespero toma conta de nós, e em meio aos desesperos da vida, nós tentamos encontrar um caminho de fuga, nós tentamos encontrar uma rota de fuga, só que Deus não trabalha com rota de fuga, Deus trabalha com caminho de milagre, Deus trabalha com caminho de milagre. Em meio aos males da vida, nós se desesperamos, e parece que o medo com a sua sombra acaba nos cegando espiritualmente. Nós não conseguimos ver, muito menos entender aquilo que Deus está por fazer. O que nós conseguimos visualizar é apenas o inimigo se aproximando, é apenas o inimigo avançando. Só que Deus nesta manhã manda dizer para a igreja: agindo Deus, quem vai impedir? Deus não começou a obra para parar, Deus começa a obra para terminar. A obra está andando e Deus diz para você: agindo eu, quem vai impedir? O povo está diante do mar, uma nuvem começa a causar impedimento ali. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, Deus está colocando obstáculos no caminho do inimigo para ver aquilo que Deus ele vai fazer diante de você. Duas coisas abriram o mar, duas coisas responsáveis pela abertura do mar. A primeira coisa, a vara de Moisés. A segunda coisa responsável pela abertura do mar, a Bíblia diz que por toda a noite o vento soprava. Aleluia, Deus. Israel estava aqui, o vento soprando no mar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse vento aí que está soprando na sua vida não é para te derrubar. Esse vento que está soprando sobre a sua casa não é para deixar você confundido. Esse vento que está soprando é para abrir aquilo que está fechado diante de você. Porque existem caminhos na sua frente que você não está conseguindo ver, mas Deus mandou este vento para desocultar o caminho que está diante de você. Esse vento está soprando, mas é para abrir mar, é para abrir aquilo que está fechado. Quantos acreditam nisso aqui? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Escute o que eu vou te falar e termino a mensagem agora. Eu li o texto para falar isso que eu vou falar agora para você. O mar se abre, os israelitas vão passando. Quando o último passa, chega lá do outro lado, pisa em terra firme. Quando eles olham, o exército egípcio, eles estavam no meio do mar. No meio do mar. Quando Moisés estende as suas mãos, o mar se fecha e mata todos os egípcios. Escute o que eu vou te falar. No milagre de Israel, Deus pegou o adversário dele. Eu vim profetizar sobre a igreja nesta manhã, que no seu milagre, Deus ele pega o seu adversário. Aleluia. Você não entendeu, não? Nesse caminho que Deus vai abrir, Deus coloca um ponto final numa história da sua vida. Aleluia, Deus. Nesse caminho que Deus está abrindo para você milagre, mas Deus pega o seu adversário no seu milagre. Aleluia, Jesus. No seu milagre, Deus ele pega o seu adversário. Se fosse para dar um tema nesta manhã, para a minha mensagem seria esse:
a carapuça do milagre. Aleluia, O seu Deus. milagre, Deus, ele pega o seu adversário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei como, mas eu sei uma coisa que Deus me manda dizer nessa noite a você. Não sei como vai acontecer, não sei se é o vento, se é a sua mão, mas no seu milagre tem ponto final na sua história. No seu milagre, Deus coloca o adversário por terra. No seu milagre, Deus dá vitória para você. E o adversário vai crescer do teu milagre. Deus está nesta manhã armando uma carapuça para o inimigo, para você é milagre, para ele, o ponto final da sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O seu milagre tem vitória. 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 Aleluia, Deus. Poderia ter lido o texto e falado isso para você. Deus falou muito forte comigo. Deus me dizia: fala para os meus, minha igreja, que no milagre deles eu pego o adversário deles. Aleluia, Deus. Que no milagre deles eu acabo com a situação e com vitória. Aleluia, Que Jesus. na porta que Deus está abrindo hoje para algumas pessoas aqui, Deus ele pega o seu adversário. Às vezes é necessário o vento soprar, porque existem caminhos que a gente não conhece, estão diante de nós, mas só o vento vai revelar aquilo que está diante de nós. Por isso que o vento está soprando. Esse vento é como se fosse uma chave que vai abrir essa fechadura espiritual desse mar que está diante de você. Não se desespere. Esse vento não é para fazer você cair, não é para fazer você desanimar. Resista firme, porque aquilo que está diante de você vai se abrir. Vai se abrir. E mais uma vez Deus manda dizer: no seu milagre eu pego o seu adversário. Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus, Senhor, eu te peço nesta manhã. O Senhor conhece a causa de cada filho, de cada filha que está aqui. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos olhar somente para Ti, somente para aquilo que o Senhor está por fazer, porque mesmo não vendo a situação, nós cremos que o Senhor está no controle. Nesta manhã nós cremos, Senhor, que esta fé que foi pregada aqui, que o Senhor controla, que o Senhor faz grandes coisas e que o Senhor estaciona no seu propósito aquilo que eu não consigo ver. Meu Pai, nos dá fé, Senhor, nos dá esperança. Meu Pai, coloque em nosso coração, em nossa vida, força para que possamos resistir aos dias difíceis. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e que no milagre deles, eles possam saber que o Senhor sempre esteve no controle da situação. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. As palmas da